Paz e graça com o Senhor Jesus. Hoje o nosso devocional vai ser um pouco diferente. Eu vou relatar um pouco do meu deserto e falar para os irmãos. Eu não sou blogueira, eu sou uma mulher cheia de falhas, de erros, de pecadora. E, claro, nas redes sociais nós não mostramos a nossa realidade. Nós mascaramos com uma vida de glamour. E eu venho de cara limpa. Tá? Através de uma vida que o Senhor transformou. E eu creio que o Senhor, ele nos levanta para um propósito. Essa noite eu fui para o monte, já tinha um tempo que eu não ia, e eu entreguei esse propósito nas mãos de Deus. Porque já há algum tempo o Senhor já estava pedindo para que eu montasse um canal. E esse canal seria um canal de bênçãos para a vida de muitos irmãos. Mas claro, quem quer se expor? Nas redes sociais, tem alguns momentos que eu passei ao longo desse processo do deserto, aproximadamente 5 anos, algumas coisas que aconteciam, mas lógico que nós colocávamos só coisas boas, né? As viagens, as comidas gostosas, porque eu amo gastronomia. Eu fui para Israel, para o Chile, e colocando dentro do roteiro que o Senhor nos ensina, você vê que José teve o seu tempo de deserto. Abraão também teve o seu tempo de deserto. Jacó, até o povo de Israel, quando o Senhor colocou 40 anos no deserto, e lá não faltava o maná, carne que caía do céu, as roupas e sapatos que cresciam, que não se estragavam. Era Deus cuidando. Deus cuidando. O início do meu deserto, ele se deu quando eu achei que meu marido estava me traindo. E aí, no momento de fúria, eu coloquei ele para fora de casa. Logo, umas 2 semanas após, ele me apareceu com uma moça. E aí, eu não sabia se essa moça era por conta da minha, de eu ter colocado ele para fora, ele ficou com raiva e arrumou, né? Começou a namorar, ou se era uma traição durante o nosso casamento. Pois é, ao longo desse processo dos 5 anos, eu não sabia. Ele veio me contar recentemente. E, para minha surpresa, era durante o nosso casamento. Então, eu estava liberada para poder casar de novo. E antes eu não sabia. Então, no processo dos 5 anos, eu não sabia se eu poderia casar, se eu estava liberada ou não, porque, segundo a palavra do Senhor, em Mateus 19:9, não sendo por porneia, pornografia, como eu falei no vídeo anterior, o Senhor não é excludente para um novo casamento. Então, até ali eu não sabia se era ou não. Então, ao longo do processo, eu não eu tive direcionamento do Senhor. Eu muitas das vezes eu ia para montes e lá o Senhor usava pessoas para me revelar a respeito do que eu estava com depressão, com câncer, mas eu não contava nada para ninguém. E muitas das vezes o Senhor usava profetas para falar que não era para morte, e também na restauração do casamento. E eu não queria. Eu não queria. Eu falava assim: se vai restaurar, então é porque não houve traição. Então, nesse processo que eu vivi, eu fui direcionada por Deus. As direções foi pelo Senhor, porque eu usava sim profetas, missionários,
pastores, porque na palavra do Senhor nos ensina em Provérbios 29:18, que o Senhor usa profetas e manda sinais, senão o povo perece, o povo padece. E eu me incluo como uma filha que o Senhor cuida, que o Senhor protegeu. E através da minha vida, do que o Senhor fez, tá? Eu creio que tudo tem um propósito. E os planos do Senhor são maiores nas nossas vidas. Eu sou uma mulher pecadora, que até dormindo nós pecamos. Dores, sofrimento, através de muitas experiências que eu tive com o Senhor, eu posso esclarecer que quando nós nos posicionamos, que nós conhecemos que não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra o verdadeiro inimigo, principados e potestades, que atuam, que usa pessoas, usa animais para poder matar, roubar e destruir. Não adianta expulsar o demônio com palavras. Nós precisamos expulsar com atitudes. Porque o inimigo, ele é limitado para atuar nas nossas vidas. E é através de legalidade. E na Carta Magna, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Para entendermos sobre legalidade, sobre o que o inimigo ele pode agir nas nossas vidas. Nós pegamos a história, o exemplo da história de Jó, quando Deus permitiu que o inimigo tocasse nas coisas, na família, nos bens, no corpo de Jó, através de chagas. Então, quando nós damos legalidade, brechas espirituais, pornografia, pedofilia, mentira, engano, quando mentimos, quando enganamos, o inimigo toca em alguma área da nossa vida. O exemplo é Jó. Tocou na família, na pele. Então nós temos que se arrepender dos pecados, se posicionar e combater o mal. Porque a permissão é dada por Deus, mas nós também permitimos através dos pecados. Eu não fui diferente. Quando na minha infância eu fui abusada e na minha adolescência estuprada, o inimigo tirou toda a inocência de mim, me transformando em uma Dalila, em uma Jezabel, em uma Mical, até uma Herodias. Porque nós temos as experiências que nós temos mal na vida, nos transformam sim numa pessoa fria, arrogante, usurpadora.
idólatra. Por isso que quando nós nos posicionamos, nós estudamos, pedimos discernimento, sabedoria ao Senhor, e nós rejeitamos no mundo espiritual, com arrependimento, posicionamento, o Senhor nos transforma. O tempo do nosso deserto é o tempo do nosso ministério. Eu sempre falo que o nosso ministério começa dentro de casa, com a nossa família, que é através das mudanças dia após dia, persistindo, porque não é fácil, irmãos. Todos os dias tem lutas, provas, e o Senhor vai nos trazendo porque vai nos aperfeiçoando. Quando nós estamos posicionados e queremos o melhor de Deus nas nossas vidas, Deus vai restaurando, vai cuidando, vai lapidando o vaso. Você acha que as provas que o Senhor nos coloca é porque Ele não nos ama? Ele coloca a prova diante de nós para que sejamos aprovados. Através da cura do câncer, o câncer maligno no útero, o Senhor me deu ministério de cura. Através da perda do meu casamento, naquele momento, o Senhor restaurou o meu casamento. Através de um abuso, eu consegui perdoar, porque eu vi que não foi o abusador. Porque ele também pode ter sido abusado. Por isso que o Senhor me ensinou, através das maldições hereditárias, os legados espirituais, de geração a geração, o padrão se repetia. E aí, nós conseguimos parar que, de vez de vir nas nossas famílias maldições, vão ser geradas bênçãos, bênçãos, em nome de Jesus. Através do que aconteceu de ruim na minha vida, Deus transformou a minha vida. Aquela mulher tribulada, angustiada, amarga, numa mulher que ama o próximo. Deus me transformou numa pessoa, numa filha, numa serva, que de vez de receber, ela doa. Não é fácil, irmãos, porque o inimigo, ele cria situações. E ai, como ele cria. Mas sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. E que a minha vida pode servir de instrumento para edificar a vida de uma pessoa. Eis-me aqui, Pai. Vamos orar? Pai amado, Pai querido. Pai, eu me descalço, Senhor, das minhas sandálias. Pai, eu me visto de pano de saco, de humilhação, de reverência para estar em tua presença. Pai,
Usa-me, Senhor, como um canal de bênçãos, Pai. Um instrumento vivo em tuas mãos, para que seja o Senhor, Pai, o general, para direcionar todos os devocionais, Pai. Todos os testemunhos e experiências que eu tive, Pai, e que tenho todos os dias com o Senhor. Eis-me aqui, Pai, com o coração, Pai, rasgado, está em tua presença para implorar, Senhor, por vidas que precisam, Senhor, ser restaurados, ser curados, transformados, Pai. Que o exemplo que eu tive, Senhor, como a vida do apóstolo Paulo, perseguidor de cristão, e eu como perseguidora de amante, Pai, que a minha luta não é contra elas, e sim contra os principados e potestades. Porque com a autoridade espiritual que o Senhor está em mim, com o teu poder, Pai, em teu nome, podemos lutar com as armas corretas, Pai. Pai, cura, restaura, Senhor. Transforma, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Amém. E glória a Deus.